Caros irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo mostra o simbólico ataque frontal ao templo que foi determinante para Jesus ser considerado como um subversivo e um blasfemo pelo sistema religioso e político do seu tempo. Os 4 evangelhos fazem referência a esse fato, o que mostra como indubitável e decisivo. Jesus foi um profeta que viveu de tal maneira que, quando começou a atuar e falar em público, entrou em conflito com os responsáveis da religião e os mais estritos observantes. Jesus oferecia uma visão diferente daquela visão oficial do templo. Ele olhava o mundo a partir de baixo, um olhar rente ao chão, capaz de provocar uma reviravolta em tudo o que existe. Ele não se submeteu aos ditames das hierarquias políticas e religiosas do seu tempo. Jesus foi o profeta da liberdade. Cumpriu perfeitamente a profecia de Isaías de proclamar a liberdade aos cativos da lei religiosa e a liberdade aos oprimidos pelo sistema. Pensou e atuou completamente independente, à margem da mentalidade oficial imposta pela religião estabelecida e pela política do império. Ao virar as mesas e espalhar as moedas, Jesus estava atacando diretamente o tributo ao templo e, com ele, o sistema econômico religioso dominante. O templo era, para Jesus, uma empresa que explorava economicamente o povo. De fato, o culto proporcionava enormes riquezas à cidade e aos comerciantes, sustentava a nobreza sacerdotal, o clero e os empregados. A ação de Jesus atingiu, portanto, um ponto nevrálgico: o sistema econômico e ideológico que o templo representava em Israel. O templo era a casa do mercado, e ali o Deus era o dinheiro. Ao chamar a Deus meu Pai, Jesus não o identifica com o sistema religioso do templo. A relação com Deus não é religiosa, mas familiar. Está no âmbito da casa familiar. A relação se dessacraliza e se familiariza. Na casa do Pai já não pode haver comércio nem exploração, sendo casa-família que acolhe a quem necessite de amor, intimidade, confiança, afeto. Jesus derrubou as mesas dos cambistas e jogou as moedas ao chão para dizer que a vida não se faz de moedas, mas de intercâmbio direto de vida. Jesus está supondo aqui que pode haver um mundo sem bancos, um mundo de encontros pessoais, um mundo onde o valor supremo é o corpo e a palavra. Tal denúncia desestabilizou o sistema religioso sobre o qual a instituição sacerdotal se sustentava. Esta foi a principal fonte de conflitos de Jesus com os fariseus e os sacerdotes, que, em nome de Deus, exerciam o poder e a dominação sobre as pessoas e sobre o mais íntimo do que há em cada um de nós, sua consciência e sua liberdade para tomar decisões na vida e expressar a sua fé em Deus. Quando os chefes religiosos perguntaram a Jesus com que autoridade desafia o poder estabelecido, ele responde: destruí esse templo e em 3 dias o reedificarei.
E o evangelista acrescenta, ele se referia à própria pessoa. O lugar do verdadeiro culto é a pessoa mesma de Jesus. Culto que se expressa na identificação e no seguimento daquele que se revelou radicalmente livre perante todas as instituições religiosas. O templo e a lei devem ficar submetidos e devem estar a serviço do ser humano. Portanto, este não pode ser objeto de nenhuma manipulação. Jesus diz que o autêntico templo de Deus é cada pessoa e que esse templo não há quem o destrua. Ele revela que o ser humano é o grande valor querido por Deus e que o sábado, a lei e o templo são meios para facilitar a humanização. E a vida humana está revestida de sacralidade, e não os altares, os templos e os costumes antigos. Assim seja.